Sem executivo de futebol desde a demissão de Newton Drummond, o Santos possui 7 contratos do elenco profissional se encerrando até o fim dessa temporada. Andrés Rueda agora acumula função com a presidência. Ele trabalha no planejamento para 2023 e estuda renovações e os nomes daqueles que não devem permanecer na Vila Belmiro. Dos 7 contratos, 4 são empréstimos de outros clubes. O restante de atletas que já pertencem ao Santos. Os casos mais urgentes são os lateral direito Madison, titular sob o comando do técnico Lisca, e do volante Camacho, nome bastante utilizado ao longo dessa temporada. Veja cada um dos casos. Camacho. O vínculo do meio-campista é válido até 31 de dezembro deste ano e, por enquanto, o Santos não o procurou para discutir uma possível renovação ou comunicá-lo de que não há interesse de mantê-lo no elenco. Ex-jogador do Corinthians, o volante chegou ao Peixe em junho de 2021, disputou 68 partidas e ainda não marcou gols. Neste ano, entrou em campo em 34 oportunidades, sendo titular em 22 delas. Madison. O lateral vive exatamente a mesma situação de Camacho. Seu contrato com o Peixe vai até o dia 31 de dezembro e o futuro na Vila Belmiro é uma incógnita. Rueda ainda não procurou seus empresários para uma eventual extensão de vínculo. Madison foi registrado como atleta do Peixe em janeiro de 2020, soma 119 jogos pela equipe e marcou 12 gols. Atualmente, o lateral é o dono da posição com o técnico Lisca e mesmo com a chegada de Natan, segue intocável entre os titulares. Paulo Mazzotti. Menino da Vila, o goleiro Paulo Mazzotti tem contrato válido com o Santos até o fim de dezembro deste ano. O jogador de 22 anos ainda busca espaço entre os profissionais e encara a concorrência de João Paulo, John e Diógenes. Por isso, sequer estreou pela equipe principal. O Peixe tem interesse em renovar o vínculo com o goleiro e em breve deve apresentar uma oferta. Auro. Emprestado pelo Toronto FC, do Canadá, até 31 de dezembro deste ano, o lateral revelado nas categorias de base do São Paulo não convenceu na Vila Belmiro e não terá seu contrato renovado. O jogador foi relacionado pelo técnico Lisca em apenas um dos 6 jogos pelo treinador do Peixe e não entra em campo desde o dia 2 de julho, quando a equipe mediu forças com o Flamengo pela 15ª rodada do Brasileirão. Rodrigo Fernandes. O volante está emprestado pelo Guarani, do Paraguai, até o fim deste ano, com valor de compra fixado em contrato. As cifras giram em torno de 6 milhões de reais. O presidente Andrés Rueda, em entrevista ao GE, em junho, informou que desembolsará o dinheiro para ficar com o atleta em definitivo. O uruguaio soma 29 jogos pelo clube da Vila Belmiro e é um dos queridinhos da torcida. Recentemente, o técnico Lisca o citou como uma das lideranças do elenco nos bastidores e elogiou seu trabalho fora de campo. Bruno Oliveira. O meio-campista está emprestado pela Caldense até 31 de dezembro. Por enquanto, o jogador não sabe como será seu futuro. Ele foi anunciado como reforço em janeiro e no início do Brasileirão chegou a conversar com Edu Dracena, na época executivo de futebol, sobre sua permanência em definitivo. Com a saída do ex-zagueiro e as mudanças no departamento de futebol, o jogador voltou à estaca zero e agora aguarda o posicionamento do presidente Andrés Rueda. Recentemente, o camisa 40 tirou os dentes do siso e, por isso, não pôde ser relacionado para os jogos contra América Mineiro e São Paulo. Luan. O meia chegou ao Santos neste mês como oportunidade de mercado, após Rueda receber proposta de Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians. O jogador tem apenas 18 minutos em campos, não viajou no último final de semana para Cuiabá por conta de uma virose e ainda está em período de adaptação ao Peixe. Luan tem contrato de empréstimo até o dia 30 de novembro e, caso seja de interesse do Santos, pode renovar por mais uma temporada. A decisão, no entanto, deve acontecer apenas após o término do Campeonato Brasileiro. Gigante de Portugal negocia com Arthur Gomes e Santos pode lucrar. O Sporting de Portugal tem interesse na contratação do atacante ex-Santos Arthur Gomes e o Peixe pode lucrar na negociação. O jogador pertence ao Estoril, também de Portugal, desde agosto do ano passado, quando rescindiu com o Alvinegro, que ficou com 50% dos direitos do atleta. Arthur Gomes tinha contrato com o Santos até o final do ano e estava emprestado ao Atlético Goianiense, mas recebeu a proposta do clube português e chegou a um acordo para a liberação do Peixe. Para aceitar a rescisão, o Santos ficou com 50% dos direitos sobre uma venda futura do jogador. A negociação contou com a participação do pai do atacante Neymar, que é um dos representantes do jogador. Aos 24 anos de idade, o menino da Vila chegou à base em 2010, estreou como profissional em novembro de 2016 e fez 99 jogos com a camisa do Peixe, com 11 gols marcados. Em sua passagem pelo Santos, foi emprestado à Chapecoense e ao Atlético Goianiense. Na temporada passada, Arthur Gomes fez 29 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Na atual temporada, já são 4 partidas com um gol e uma assistência.
E aproveitando que estamos falando de um menino da Vila, vamos falar também sobre a situação de dois meninos da Vila que estão enfrentando, no momento, situações opostas. São eles Ângelo e Lucas Barbosa. Ângelo, de apenas 17 anos, despontou no profissional na última temporada, quando realizou 42 jogos. Em 2022, o atleta ganhou ainda mais protagonismo, sendo titular em 20 oportunidades até o momento. Apesar de sua inegável qualidade técnica, o técnico Lisca ainda não enxerga Ângelo pronto para cumprir as funções táticas que o lado do campo exige. Contra o São Paulo, o garoto tomou uma bronca de João Paulo após não acompanhar Reinaldo em lance de chance de gol do tricolor paulista. O treinador também abordou essa questão na coletiva de imprensa. E o Ângelo é aquilo que eu falei desde o início. O Ângelo precisa jogar com a bola, que ele é sensacional, magnífico, mas ele precisa também ter uma compreensão tática. Hoje, no segundo tempo, eu precisava que ele descesse um pouco mais para ajudar o Madison com o Reinaldo ali, né? Porque ali estava entrando o Patrick, Reinaldo, né? O Patrick de dentro para o fundo. Se o nosso ala subisse muito, ia abrir muito a nossa linha de defesa. Aí acontecia aquilo que o Bruno falou, né? Nós não permitimos para ele muita coisa dentro da área. Nós não espaçamos muito a nossa linha de defesa, né? Muito pelo trabalho do Braga e do Soteldo, né? Mas o Ângelo, tu viu que ele já ficava com o zagueiro, né? Ele não descia tanto, né? Então falta um pouquinho de cultura para ele de fazer isso, porque o Ângelo sempre foi o jogador que pegou a bola e foi jogar, né? Foi decidir, sempre foi assim. Queimou algumas etapas também, né? Tu há de convir que o menino tem 17 anos, né? Ele não fez nem juvenil e nem júnior. Ele está direto no profissional, então ele tem que aprender jogando e trabalhando e vai aprender. E não descarto não começar o jogo com ele, depende da característica do adversário, nosso objetivo também dentro do jogo. Então não descarto de jeito nenhum. Quando eu cheguei aqui eu vi que ele estava sendo muito criticado por vocês mesmo, pela própria torcida, né? Ah, o Ângelo não é, será que é aquele que... Não, é sim. É um jogador que agora foi convocado para a seleção sub-20, cumprimentar ele também. O mundo inteiro olha esse menino jogar, né? E ele vai dar grandes frutos para o Santos dentro do campo, retorno esportivo. E retorno esportivo financeiro também, tu pode ter certeza. Nós temos que ter paciência, né? Só podem jogar 11, né? Infelizmente, né? E o meu papel é esse, é ser o chato, né? De barrar, de botar, de escalar, de travar, de encaixar características, né? Tanto para a parte defensiva como para a parte ofensiva. Mas é um grande jogador, um grande menino, né? Estou muito satisfeito também com a postura dele, né? Com a entrega. Nós temos uma relação muito legal, eu e ele, desde o início. Então é um jogador muito importante e com o tempo ele vai virar titular, sim, do Santos, ou se não for no Santos, no Barcelona, ou na Inter de Milão, ou na Juventus de Turim. Nós vamos ver esse menino jogar em muitos lugares aqui no sábado, no domingo. Vamos assistir ele aí jogando Premier League ou Champions League, tu pode ter certeza. Dos 5 jogos do Santos com o treinador ex-Sport, Ângelo saiu do banco em todos. Na temporada, o garoto possui 33 jogos com 1 gol marcado e 5 assistências. Já o caso de Lucas Barbosa é diferente. O jovem de 21 anos é visto como um atleta muito aplicado taticamente, que percorre longas distâncias no campo, mas que ainda peca no acabamento das jogadas. É um extremo de pé contrário, né? Então, praticamente é uma estratégia, né? O Lucas faz a primeira parte e o Ângelo faz a segunda, né? O serviço melhor, né? Pega o adversário mais cansado, pega o adversário mais exposto. E o Lucas tem uma importância tática muito grande para a gente sem a bola, né? Os índices deles no físico são muito grandes, né? Ele acelera muito, ele faz alta intensidade. O jogo que ele entrou contra o Fortaleza, em meio 45 minutos, ele fez 600 metros acima de 20, entre 20 e 24. Isso é muito grande isso. E ele melhorou demais o nosso time lá em Fortaleza, dando uma puxada, roubando bola no campo do adversário. Tu viu quantas bolas ele interceptou hoje? Quase com o goleiro, ele quase conseguiu dividir uma bola e a bola entrar, né? Ele interceptou muitas bolas. Precisa agora também ter um pouquinho mais de calma na hora da definição, achar o Braga do outro lado, né? Extrema, pé invertido, traz para dentro, achar o Marcos também. Barbosa pode atuar tanto aberto pela direita como por dentro, como o armador clássico. O jogador foi integrado de vez ao profissional com o Fábio Carille, após sua ótima Copa São Paulo de Futebol Júnior, levando o Santos ao vice-campeonato. Na temporada, pelo profissional, Lucas Barbosa possui 28 jogos, 8 como titular, 3 gols e 4 assistências. O atleta iniciou jogando em 3 oportunidades sob o comando de Lisca. Lucas Braga confirma a proposta do Al-Ahly recusada pelo Santos. O atacante Lucas Braga confirmou que recebeu uma proposta do Al-Ahly do Egito. A equipe egípcia ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, pela compra dos direitos econômicos do jogador, mas a diretoria do clube exige uma proposta no mínimo de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais, para liberar o atleta.
Boa tarde, Lucas. E aí, essas semanas aí, umas semanas que passaram já, saiu uma notícia que você teria recebido uma proposta do Al Ahly, que seria o time do Egito. Eu queria saber se essa notícia chegou até você, se isso é verdadeiro, se esse fato é realmente verídico, se você recebeu essa proposta. Chegou sim, essa proposta ela chegou, mas foi nos valores que não eram agradáveis no momento para o Santos. E eu só fiquei sabendo assim meio por cima que essa proposta havia chegado, mas ela não foi para frente não, foi logo recusada. O Lance / Diário do Peixe apurou que os valores oferecidos ao atleta agradaram, mas como o Santos não viu vantagem na possibilidade de venda, ela foi recusada. Natural de São Paulo, Lucas Braga chegou ao Santos no início de 2019, vindo do Luverdense. Após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, respectivamente, o atacante teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Peixe em agosto de 2020, em vitória por 1-0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Desde então, Lucas virou peça fundamental no elenco santista e assumiu a titularidade absoluta em 2021. Ele foi um dos destaques da equipe na conquista do vice-campeonato da Copa Libertadores 2020. Mesmo com as mudanças de técnico, o atacante sempre teve espaço no time e hoje é titular com o Lisca. Lucas Braga tem vínculo com o clube até o final de abril de 2026. Ele soma 145 partidas, 14 gols e 8 assistências com a camisa santista. Vi que ele ia chegar um pouquinho mais atrasado, consegui dar o tapa na frente, já olhando para o Marinho que estava chegando do outro lado e fui feliz na jogada para o Marinho poder fazer o gol. Eu creio